Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Ajude-nos a chegar lá se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Esse quadro denota a admissível e salutar possibilidade de realização de manifestações de cunho político eleitoral por qualquer cidadão, candidato, grupos ou partidos políticos no dia da independência. A própria autora da AIGE, 609-8627, ratifica que o primeiro investigado na condição de presidente da República não fez nenhum pronunciamento durante o desfile militar em Brasília, vindo a realizar manifestação somente após o encerramento do evento oficial, no local previamente informado. Ao governo do Distrito Federal para a realização de manifestação pública eleitoral alardeada pela base de apoiadores de Jair Bolsonaro, na qual proferido o muito citado discurso. Abro aspas. No evento supostamente oficial, o presidente não profere discurso, diz a própria autora da ação. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de novembro de 2023, são 10 horas da manhã. E configura-se um risco inaceitável para o país. O TSE tem um novo corregedor que vai assumir nos próximos dias, e isso configura um risco enorme para talvez até a volta da elegibilidade de Bolsonaro e a absolvição do ex-presidente nos outros 9 processos que restam contra ele naquela corte. Em tese, ainda haveria uma maioria bem mais escassa para condená-lo, mas o poder de corregedor e de possível relator dos novos casos cria um risco inaceitável da volta do famigerado ex-presidente à política. Raul Araújo votou pela improcedência de todas as ações que levaram à inelegibilidade de Bolsonaro, desde a primeira, lá em junho, e ele assume no lugar de Benedito Gonçalves em breve. Termina neste início de novembro o mandato do Corregedor-Geral Eleitoral do ministro Benedito Gonçalves no Tribunal Superior Eleitoral. No lugar dele, assume esse que você vê na tela, Raul Araújo. Como dever inerente ao cargo, Araújo será, a partir de 10 de novembro, o novo relator de todas as ações de investigação judicial eleitoral, AIGs. Ele vai conduzir mais 9 ações contra Bolsonaro e mais 2 contra Lula. Durante seu mandato, Benedito foi responsável pela conclusão da instrução de 6 AIGs que questionavam a conduta de Bolsonaro e 2 contra Lula. Benedito votou pela inelegibilidade de Bolsonaro em 3 ações e foi seguido pela maioria dos ministros. Raul Araújo, no entanto, foi um dos 2 ministros que não votou com o relator. Foram ele e o Nunes Marques, os 2 notoriamente bolsonaristas. Nunes Marques, que tem feito um papel lamentável no Supremo Tribunal Federal, ele vota sempre inquestionavelmente como o Bolsonaro quer, em gratidão a presumível, uma gratidão presumível à indicação dele àquele tribunal, porque Nunes Marques, por exemplo, um jurista apagado, que jamais chegaria ao STF por meios próprios, por mérito próprio, chegou ao STF pela mão de Jair Bolsonaro, pela única e simples razão que lhe vendeu um pacote de proteção, como parece ser, né? Não se tem nenhuma prova disso, mas as ações dele e desse Raul Araújo, que assume agora o TSE, denotam que há alguma coisa que os faz votar a favor de Bolsonaro em casos em que é absolutamente impossível.
Viu-se o Bolsonaro fazer discurso político, sim. Viu-se o Bolsonaro usar a instrumentação da TV Brasil, por exemplo, para fazer campanha eleitoral aberta na comemoração do bicentenário da independência do Brasil. O Raul Araújo julgou improcedente a ação que acusava o Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ataque sem provas, inclusive ao processo eleitoral durante a reunião com embaixadores no ano passado, o que se configura impensável. No julgamento que condenou Bolsonaro e Braga Neto por uso eleitoral das comemorações do bicentenário da República, em 7 de setembro de 2022, em Brasília e no Rio de Janeiro, Araújo também votou pela improcedência das AIGs. Então, minha amiga, meu amigo, aqui há um risco e isso precisa ser refletido pela sociedade e pelas autoridades. Apesar de esse ministro ter um mandato no TSE, apesar de a lei facultar a ele tomar essa decisão, é uma decisão escandalosa e é preciso pensar se a nação vai permitir que Bolsonaro, de repente, volte a ficar inelegível do nada. É possível? É difícil, mas impossível não é. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.